nós estamos estudando a regra matriz de incidência tributária, esse nome monstruoso que na verdade é um negócio facinho. Quer dizer, quais os critérios que uma lei tem que ter para criar uma hipótese de incidência bacana e que vai gerar uma tributação correta, né? Que eu consigo encaixar um fato gerador ali e que não vai ter ilegalidade, nem inconstitucionalidade e nenhuma incongruência, né, dentro do regime jurídico tributário. Então, olha só, nós já vimos 3 critérios, o material, o espacial e o temporal. Agora a gente vai ver o critério quantitativo e pessoal. Critério quantitativo significa entender qual o valor do tributo. Quantum debeatur, qual o valor da dívida, quanto que esse contribuinte tem que pagar. Então, ele determina o valor a ser recolhido a partir de 2 critérios, tá bom? Dois elementos, vamos falar assim, melhor do que critério. 2 elementos, a base de cálculo e a alíquota. Então, a gente tem que entender o que é a base de cálculo e o que é a alíquota. A base de cálculo é a expressão econômica daquilo que se vai tributar. Então, expressão econômica daquilo que se vai tributar. Como é que se expressa economicamente o que eu estou tributando? Como que se expressa economicamente a sua renda? Como que se expressa economicamente a circulação de mercadoria? Como que se expressa economicamente a exportação, a importação, a ser proprietário de imóvel, rural, urbano, etc. Tudo bem? Como é que expressa economicamente isso? Isso é a base de cálculo. A base de cálculo, para ela ser correta, para estar tudo certinho com ela, ela deve guardar correlação lógica com a hipótese de incidência. Então a lei cria uma hipótese de incidência lá no critério material e a base de cálculo que a mesma lei vai criar precisa guardar correlação lógica com essa hipótese de incidência. Vamos pensar uns exemplos aqui, ó. O exemplo que eu vou dar é tudo hipotético também, tá? Tô criando aqui só para a gente pensar, não é que exista e nem que seja assim, tá bom? Então, pensa comigo só para a gente entender. Imagina que eu estou criando uma lei de imposto de renda e aí eu resolvo, a hipótese de incidência é obter rendimentos, tá? E aí eu uso como base de cálculo a renda líquida, ó. Eu criei na lei de imposto de renda uma hipótese de incidência que é obter rendimentos e criei como base para calcular o quanto vai pagar a renda líquida, ou seja, desconto o que já tinha, desconto o que gastou e o que sobrou é líquido, eu cobro em cima daquilo. É uma base de cálculo que guarda correlação lógica com a hipótese de incidência? Sim ou não? Sim, sim. Guarda correlação lógica, porque obter rendimentos tem a ver com a renda líquida, tudo bem? Por exemplo, eu vou criar uma lei para o IPTU, uma lei municipal, então, que vai criar uma lei para o IPTU. E aí eu crio que a hipótese de incidência, nessa lei eu estou dizendo, é ser proprietário de imóvel urbano. Então, a hipótese de incidência é essa. Aí eu vou lá e na base de cálculo, para poder calcular, eu coloco lá como base de cálculo os quaisquer proventos que se retire do imóvel, aluguéres ou quaisquer outros. Então, eu vou fazer uma medição e tudo que você ganhar de dinheiro em cima do imóvel, mesmo que seja sua residência, vai que às vezes você vende alguma coisa aí, faz bolo e vende, esses rendimentos eu vou usar para calcular o IPTU. Há uma correlação lógica entre a hipótese de incidência e essa base de cálculo? Não, está incorreta essa lei, é incongruente, inconsistente e precisa ser alterada. Esse tributo nem deve ser pago, tá bom? Justamente por falta de correlação lógica entre a base de cálculo e a hipótese de incidência que a lei traz. Tudo bem? Na mesma lei eu vou ver os dois. Tranquilo com isso? Beleza? O outro elemento, então, que é preciso para poder definir o quantum debeatur, né, esse critério quantitativo da regra matriz, é a alíquota. A alíquota normalmente vem expressa em percentual, né? Mas o que é a alíquota? A alíquota é um critério legal que vai determinar a parcela daquilo que eu estou tributando que eu vou recolher, que eu vou retirar para o Estado. É como se o Estado pensasse assim, ó, você tem alguma coisa? Uma parte vai ficar comigo, né? A ideia do dízimo, né? Então, eu sempre retiro um pedacinho do valor de algo que é seu para o Estado. Por isso que eu já falei em outros vídeos, parafraseando aqui a Margaret Thatcher, que não existe dinheiro público, né? O dinheiro é sempre privado, né? O Estado
Ele administra um valor que é das pessoas. É importante lembrar disso, né? Porque senão fica como se não fosse de ninguém, né? Mas a partir do momento que ele pega, ele precisa gerir como sendo dele e para todas essas pessoas. Mas o que eu quero que a gente entenda é assim, ó. Então você tem você comprou um produto, circulou mercadoria. Você vai pagar lá, por exemplo, uma alíquota de 18% sobre o valor que você pagou da mercadoria para o governo estadual, do Estado membro, né? Então, uma parte desse valor vai para o Estado membro, você entende? É como se uma parte do que está sendo tributado sempre ficasse com o Estado membro. Aí tem gente que fala sobre o cigarro, porque a alíquota do cigarro é 300%, então não é uma parte, são 3 vezes. Mas presta atenção, vai lá e dá uma olhadinha na lei do IPI sobre o cigarro, estou falando do IPI, e veja que é 300% sobre 15% do valor de venda. Então, é 300% sobre 15% do valor de venda. Vai dar 45%, mais ou menos assim. É um valor bem alto? É um valor bem alto. É confisco? Não, porque nem é um bem essencial. Lá pelo princípio da seletividade eu posso cobrar esse valorzão alto. Tudo bem? Aliás, não pode configurar confisco, tá bom? O artigo 155 da Constituição é princípio, vale para tudo. Então, não posso criar uma alíquota que configure confisco do bem. Beleza? O último critério é o critério pessoal. Pessoal é quem paga o tributo. Quem que vai pagar, quem que está envolvido no tributo. Na verdade, os sujeitos da relação jurídico-tributária. Vamos começar a usar esse termo, a relação jurídica tributária entre o sujeito passivo e o sujeito ativo. Sujeito passivo é quem paga, sujeito ativo é quem recebe. Sujeito passivo é quem paga, nem sempre é o contribuinte. Será o contribuinte quando quem pagar tem relação direta com a hipótese de incidência, né? com o fato gerador da tributação. Então, por exemplo, eu sou o proprietário de imóvel urbano, eu pago IPTU. Tá? Agora, às vezes vai ser um responsável, isso é matéria para outros vídeos, tá? Para os próximos vídeos, a gente vai falar disso depois, mas só para a gente entender, às vezes é um responsável tributário. E existem várias formas de você ser responsável tributário, mas vou dar um exemplo aqui só para a gente entender. Se você trabalha registrado, CLT, bonitinho, registro na carteira, o seu empregador recolhe imposto de renda na fonte, dependendo do valor do seu salário. Então, ele recolhe. Ele é que paga o seu imposto de renda. Tanto que quando você for declarar, você vai ter que declarar que já recolheu e vai talvez ser restituído, talvez, né? Entendeu? Então, quem está pagando o imposto de renda é um responsável e não o contribuinte, porque não sou eu, é o meu empregador. Tudo bem? E sobre o sujeito ativo, eu queria ler com vocês o 119 do CTN rapidinho. Lá no 119 e no 120 vai falar do sujeito ativo dessa obrigação tributária. O 119 diz assim, ó, sujeito ativo da obrigação é a pessoa jurídica de direito público titulada competência para exigir o seu cumprimento. E aqui tem duas imprecisões, vamos dizer assim. Ele não é preciso, a gente precisa corrigir esse texto aqui quando eu estiver lendo ele. Ele fala competência, a gente sabe que quem arrecada e administra é quem tem capacidade, não competência. Então, não está correta essa palavra. E ele fala também aqui, ó, pessoa jurídica de direito público. E nem sempre vai ser, porque a capacidade tributária ativa, ela pode ser delegada, lembra? E aí pode ser uma pessoa jurídica de direito público, pode ser uma pessoa jurídica, pode ser uma pessoa política e pode ser uma pessoa jurídica de direito público que nem seja pessoa política. Pode ser pessoa jurídica de direito privado, pode ser até pessoa física, tá? Então a gente vai ficar atento a isso e saber que tudo bem, que pode ser aí. Então esse artigo aí ele tem imprecisões, tá certo? E aí eu vou deixar para vocês aqui uma liçãozinha para quando a gente for conversar sobre essa aula, ó. Se a gente não for conversar sobre essa aula, você deixa anotado aqui, eu prometo que eu vou olhar, tá? Vai que você está assistindo por outro motivo. Mas, se não, eu quero que você busque a hipótese de incidência, a base de cálculo, veja a correlação lógica e analise a alíquota dos seguintes 3 tributos, ó. O IPVA de 2020 na cidade onde você mora, tá? Na cidade onde você mora. Pega a lei desse município aí e vê se no IPVA... Desculpa, no estado onde você mora. No estado onde você mora. Então aqui, no nosso caso, a gente está em São Paulo, a gente vai pegar o IPVA de São Paulo, tá bom? Mas se você é de outro estado, você olha aí, de 2020. Eu quero que você veja outros 2, porque aí tem um motivo específico. Imposto de importação para produtos eletroeletrônicos. II, Imposto de importação para produtos eletroeletrônicos. E
taxa de lixo em 2010 no município de Manaus. Taxa de lixo em 2010 no município de Manaus. Aliás, toda a solidariedade ao município de Manaus, que nesse momento de pandemia está vivendo uma tragédia. Merece nosso respeito, nosso cuidado. Aproveito para dizer, fique em casa. Vamos nos cuidar dentro do possível, fique em casa, né? É isso aí. Até já. A gente conversa já sobre tudo isso aí. Beijão, abração. Até os próximos vídeos.